E aí, turma, bora lá continuar nossa preparação agora para a OAB. Trouxe hoje poder constituinte. Você já viu o originário, você já viu o derivado, eu sei disso. Mas a gente vai falar também hoje do poder constituinte transnacional ou supranacional. Falaremos também do poder constituinte difuso. Então, trouxe novidade aqui para a aula. Para quê? Para deixar seu material bem completo para você poder acertar as questões da OAB. Beleza? Então, sem demora, sem enrolação, direto para a aula. Vem cá, vamos lá. Então, olha só. O que eu trouxe aqui para a gente? Poder constituinte. E quais as espécies de poder constituinte que a gente vai falar hoje? A espécie originário, o poder constituinte derivado, o difuso e o supranacional. Beleza? Então, caderno na mão, na verdade, caneta na mão e o caderno aberto. Vamos lá. Primeira pergunta que eu trouxe para a gente. O que é o poder constituinte? A gente vai falar de poder constituinte, precisamos saber o que é o poder constituinte. Então, o poder constituinte, pessoal, é nada mais, nada menos do que o poder para elaborar. Então, é o poder que pode elaborar ou reformar. Tomar cuidado que ele pode fazer essas duas ações, elaborar ou reformar o quê? A Constituição. Então, poder constituinte é o poder de elaborar a Constituição ou de reformar a Constituição. Quando ele elabora uma Constituição, a gente vai ver, é o poder constituinte originário. Quando ele reforma, quando ele modifica uma Constituição, é o poder constituinte derivado. Lembrando que a Constituição Federal, segundo Hans Kelsen, é o ato normativo mais importante de um Estado de direito. Então, a Constituição regula o Estado, regula a administração pública, regula a sociedade. E quem elabora a Constituição que vai regular o Estado? O poder constituinte. Então, o poder constituinte é aquele poder que pode elaborar ou reformar uma Constituição, beleza? Então, olha só, a gente continua aqui. Deixa eu só para cá, beleza, sem estresse. Então, o poder constituinte, ele pode elaborar e pode reformar. E quando surge o poder constituinte, qual é o seu surgimento? Olha, vou colocar o que prevalece, tá? Prevalece que o poder constituinte, ele surge no século XVIII, tá? Quando começa a haver constituições escritas. Então, quando começa a haver Constituição escrita, prevalece esse entendimento de que o poder constituinte surgiu no século XVIII. E o grande pensador do poder constituinte, segundo a doutrina, foi o abade. Na verdade, ele é um padre, mas ele é chamado de abade, não há problema nenhum. O abade francês, Emmanuel Joseph Sayas, foi ele quem elaborou a teoria do poder constituinte. Na obra famosa, a obra dele é essa aqui, que se chama O que é o Terceiro Estado? É a obra do Emmanuel. Essa obra dele, o que ela faz? Ela fala, olha, ela começa a contestar o poder constituinte, ou, na verdade, o Estado daquela época, a monarquia que mandava, a monarquia que determinava. Então vem o abade Emmanuel e fala, vem cá, o Estado precisa se submeter a um documento normativo, onde todos se sujeitam a ele. É essa a ideia. Então o abade vem e fala, olha, o que é o terceiro Estado? O terceiro Estado para o abade Manuel, para o Sayas, é a nação. Para ele era a nação. Hoje a gente vai ver, é o povo. Então ele fala, olha, o que é o povo? O que é o terceiro Estado? É o povo. Então o povo precisa participar das tomadas de decisões também. Foi essa a teoria desenvolvida pelo Sayas. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. Então a gente já sabe, aqui começa a manter, tá? Vou trazer aqui novamente. Então a gente já sabe o seguinte: a gente já sabe que o poder constituinte é o poder de elaborar ou reformar. Ele surge no século XVIII, quando começam a surgir as constituições escritas. O seu idealizador foi o abade Emmanuel Joseph Sayas, com a obra O que é o Terceiro Estado. Nesta obra ele começa a criticar o poder da época, que estava na mão do monarca, o Estado absoluto. Ele queria um Estado mais democrático, beleza? Então vamos lá. E o titular do poder constituinte? Aqui sim, aqui a gente precisa ter uma certa cautela, e agora a gente vai novamente conversar sobre isso. Por quê? Porque o poder
Constituinte, o titular dele, ele tem um rompimento. Vou fazer uma risca aqui, ó. Um risco. Por quê? A obra de Saias, ele começa a mudar isso. O titular do poder constituinte, antes dessa obra, o que é o terceiro estado, o titular era o monarca, ou Deus, para alguns, né, que o poder vinha de Deus. Para outros, não, o monarca era o representante de Deus aqui na Terra. Tá? Mas depois dessa obra do Abade, isso muda. Isso muda por quê? Fala ele, é a nação. Então, a gente pode colocar povo, porque hoje prevalece povo. Então, vem o Abade e fala, olha, o titular do poder constituinte é nada mais, nada menos que o povo. Então, o povo é o titular do poder constituinte. Vou colocar aqui bem grandão para você depois dar um print na tela e ficar com o seu material bem completo. Beleza? Então agora a gente vem aqui rapidinho só para conversar. A gente vai conversar agora as espécies do poder constituinte. Se a aula estiver rápida, retorna aí, porque é a reta final, a prova da OAB está aí, a gente precisa chegar forte para essa prova. Mas por enquanto, poder constituinte, quando que ele surge? Século XVIII. Quem é o titular do poder constituinte? O povo. Beleza? Quem é o idealizador dessa teoria do poder constituinte? O abade Emmanuel Joseph Sayas, um francês. Era padre, mas a doutrina fala que ele é o abade. Show de bola. Até aqui tá tranquilo. A gente começa agora as espécies do poder constituinte. Agora a gente vai ver as 4 espécies que eu falei: originário, derivado, difuso e supranacional. Beleza? Então, vamos lá. Então a gente começa aqui primeiro com o poder constituinte originário. O que fala esse poder constituinte originário? O que é esse poder constituinte originário, melhor dizendo? Olha, primeiro tomar cuidado. Eu já vi em prova poder constituinte instituinte, de primeiro grau, primogênito, já vi na doutrina, fundacional e primário. São tudo sinônimos do poder constituinte originário. Tudo bem? E o que é esse poder constituinte originário? Olha, já falei, o poder constituinte pode elaborar e pode reformar. Quando ele elabora, ele é o poder constituinte originário. Então, quando ele cria, quando ele elabora, ele é o poder constituinte originário. Beleza até aqui? Agora vem a pegadinha, que tem alguns livros, não tem outros. Se a prova trouxer, você que está assistindo essa aula aqui, você vai matar a pau. Então a gente vai ver aqui, ó, para cá, para a tela, para cá, né? As espécies, olha só, tem 2 espécies. Tem o histórico e tem o revolucionário. O poder constituinte histórico, ou chamado fundacional, vem cá na tela. O poder constituinte histórico, ou chamado de revolucionário, fundacional, melhor dizendo, é o poder constituinte que inaugura a primeira Constituição daquele Estado. No nosso exemplo aqui, a primeira Constituição foi a de 1824. O poder constituinte originário histórico. Ele elaborou a primeira Constituição do Brasil. Tá? Já a segunda espécie, que é o poder revolucionário, e aqui, quando fala revolucionário, pessoal, é no sentido jurídico, tá? Há um rompimento do pensamento jurídico, do sistema jurídico. Então, o revolucionário é aquele que elabora não a primeira Constituição, mas a segunda, a terceira, a quarta, a Constituição de um Estado que já tem uma Constituição anterior. Um exemplo para a gente bem atual é a nossa Constituição de 88. Foi o poder constituinte originário revolucionário que fez a Constituição de 88. Até aqui, tranquilar? Caderno aí aberto? Tá anotando tudo? Show de bola! Vamos avançar. Então, agora a gente vê as características do poder constituinte. Vamos lá. Preciso só me adaptar com isso aqui, galera. É tanto botão para dar aula. As características do poder constituinte. Então, primeira característica dele fala que ele é inicial. O que quer dizer que ele é inicial? Ele antecede o ordenamento jurídico. Ou seja, aqui está o ordenamento jurídico. Tá? Aqui é a linha do tempo. Ó. O ordenamento jurídico ele começou a partir daqui. Então, o poder constituinte originário, ele é anterior ao ordenamento jurídico, ou seja, é o poder constituinte originário que elabora a Constituição, que é o fundamento, que é
o ato normativo mais importante, de maior superioridade hierárquica daquele ordenamento jurídico. Perceberam? Então, o poder constituinte originário, ele vem antes do sistema jurídico, antes do ordenamento jurídico. Primeiro surge o poder constituinte originário, depois vem o ordenamento jurídico, e o seu produto é a Constituição. Show de bola até aqui? Beleza? Então, vem cá. De novo. Tudo bem, a gente vai continuar porque a gente é brasileiro. Então, pego o meu cursor, ponho para cá novamente, e a gente volta lá no poder constituinte inicial. Então, o que fala para a gente o poder constituinte inicial? Fala, olha, ele antecede. Por ele anteceder, por ele ser inicial, ele é um poder de fato, ele é um poder político. Porque, galera, presta atenção, o poder constituinte originário, ele vem antes, olha aqui, ele está antes do ordenamento. Se ele está antes do ordenamento, ele é inicial. Então, são características que têm a ver com o próprio poder constituinte originário. Se ele vem antes do ordenamento jurídico, ele é inicial. E por ele ser inicial, ele é um poder de fato. Em outras palavras, ele não é um poder de direito. Ele não é um poder regulado pelo direito. Pelo contrário, ele é um poder de fato, ele é um poder político. Ele não encontra limites no ordenamento, porque ele vem antes. Como é que ele vai ter limite de um ordenamento que ele é o inicial, que ele é o inaugural, que ele vai iniciar o ordenamento? Perceberam? Há uma lógica jurídica nisso. O ordenamento jurídico vem depois dele, então não tem como o ordenamento jurídico o limitar, o condicionar, porque ele vem antes. Claro, show de bola? Vamos lá. Então, mas de novo. Então, o que acontece, galera? Acontece o seguinte, se ele vem antes, se o poder constituinte originário vem antes do ordenamento jurídico, ele é inicial, ele vem antes. Show de bola. E por ele vir antes, ele é incondicionado. O que significa? Ele não tem forma, ele pode se manifestar de qualquer jeito. O poder constituinte originário, ele pode se manifestar de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele não tem condição. Uma vez eu repito, sei que eu sou chato, mas eu preciso, porque ele vem antes. Olha a linha do tempo. Ele vem antes. Aqui começa, ó, a partir daqui começa o ordenamento jurídico. O poder constituinte vem antes. Se ele vem antes, ele é incondicionado, ele não tem formas, beleza? E aqui não há vamos dizer assim, um consenso, mas eu vi livros, e inclusive do professor Flávio Martins, que ele fala, olha, o poder constituinte originário, ele é latente. O que significa ser latente, ser permanente? Ele não se esgota, ou seja, elaborada uma Constituição Federal, no nosso caso, o poder constituinte originário, ele se mantém latente, ele se mantém ali adormecido, esperando novamente uma realidade social para ele se manifestar. O poder constituinte originário, ele não se esgota. Ele elabora a Constituição ou ele reforma a Constituição, mas ele se mantém ali adormecido, em estado de latência, permanente. Até porque vocês já viram comigo, o titular do poder constituinte originário é o povo. E o povo não some, o povo continua. Então o poder constituinte originário, ele é permanente, ele é latente. Beleza? Anotou isso aí? Pode dar na prova. Vamos lá. O que mais? Aí a gente começa a avançar na matéria e já começamos a ver bastante coisas legais. Só que agora, galera, agora aqui vai entrar o divisor de águas. Muita atenção, peço para vocês. Uma quarta característica dele fala que ele é ilimitado, mas aqui eu já coloquei, ó, a divergência. Por quê? Ele é ilimitado ou não? Olha, para a primeira teoria, que é a teoria positivista, que é aquela teoria defendida por Hans Kelsen, fala, olha, ele é ilimitado. E por que ele é ilimitado, galera? Por uma questão muito óbvia. Se ele antecede o ordenamento jurídico, ele não pode ser limitado pelo ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico não tem como impor para ele limites, condições, beleza? Então, essa é a teoria positivista. Fala, olha, não tem como ele ser
Limitado pela lei, porque ele vai criar a lei, ele vai ser o fundamento da lei, ele é superior hierarquicamente à lei, então ele é ilimitado. A teoria positivista defende isso, beleza? Vem cá. Agora, o que acontece? Existe a segunda teoria. A segunda teoria vai falar para a gente o seguinte: vai falar, olha, ele é limitado sim, é a teoria naturalista, fala, olha, ele é um poder de direito. O que significa isso? Ele é limitado pelo direito natural. Existem direitos que são imanentes, inerentes ao ser humano, então o poder constituinte precisa respeitar. Então ele não tem limite no ordenamento jurídico, porque ele que vai inaugurar, mas ele é limitado pelo direito natural. Beleza? Existe uma terceira que fala que há limites extralegais. Olha, essa terceira fala: não há limites legais, porque ele inaugura, ele está acima da lei, mas há limites extralegais. Isso tem a ver, tem correlação com o pós-positivismo, que vocês já viram, fala, olha, o direito não pode fundamentar a si mesmo, né? Existe aí um valor dentro do direito, ele não fundamenta a si próprio. O direito precisa respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, o direito não se fundamenta a si próprio. Essa terceira teoria, que é a teoria que fala que há direitos, que há limites extralegais, ela fala, olha, direito natural seria um limite para quem, né, entende que existe o direito natural. Outro exemplo, o princípio da proibição do retrocesso. O que é esse princípio da proibição do retrocesso? É um princípio que surge com a seguinte mensagem. Ele fala, olha, os direitos fundamentais vão sendo protegidos, vamos avançando na esfera de proteção, o Estado depois não pode retroceder nessa proteção. A partir do momento que você vai aumentando a proteção, você não pode diminuir. A doutrina chama de efeito cliquet, lá da teoria francesa, ou efeito catraca, ou seja, do alpinista. Ele vai subindo, não pode voltar, a catraca vai travando, a partir dali só pode avançar. Trazendo para os direitos fundamentais, os direitos sociais, a partir do momento que a proteção vai aumentando desses direitos, o Estado não pode retroceder nessa proteção. Então, isso seria um limite para essa teoria extralegal. O poder constituinte não está limitado ao ordenamento jurídico, mas ele não pode, o poder constituinte originário, não pode retroceder naqueles direitos que nós já avançamos na proteção deles. Show de bola? Vamos lá. O que mais? Agora a gente entra na segunda espécie do direito do poder constituinte. Qual é essa segunda espécie, então? Vamos lá, caminhando junto. É o poder constituinte derivado, chamado também de instituído, de secundário ou de segundo grau. Poder constituinte derivado. Ele deriva do poder constituinte originário, tá? E o poder constituinte derivado, pessoal, ele tem duas espécies. A primeira é o poder constituinte decorrente. E o que é esse poder constituinte decorrente? É o poder de cada estado elaborar a sua constituição. Percebam que por que ele é chamado de poder constituinte, como eu trouxe aqui para vocês, né? De poder constituinte secundário, poder constituinte instituído. Porque é um poder constituído pelo poder constituinte originário. Porque se o poder constituinte originário não prevê como forma de Estado a federação, não vai existir o poder constituinte decorrente, que é o poder que os Estados-membros possuem para elaborar sua Constituição estadual. Se o poder constituinte originário previsse um Estado unitário, o poder constituinte decorrente não existiria. Perceberam? Por isso que ele é instituído, por isso que ele é secundário de segundo grau. Ele deriva do poder constituinte originário. Show de bola? Para a tela. Deixa eu só trazer para cá. Vamos lá, então. Então, a gente já viu o poder constituinte originário, estamos vendo agora o poder constituinte derivado. Tá? E aqui, galera, preciso que vocês prestem bastante atenção, porque agora temazinho que pode estar na nossa prova. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Distrito Federal, em que pese a Constituição fala que ele tenha uma lei orgânica,
Para o Supremo Tribunal Federal, a lei orgânica do Distrito Federal é um poder constituinte derivado decorrente. Em outras palavras, o Distrito Federal, ele tem poder constituinte derivado também, segundo o Supremo. Beleza? Agora eu quero que você grife aí, que você preste bastante atenção aqui nessa dica. O que prevalece sobre o município? Sobre o município, prevalece que ele não tem poder constituinte. Tá claro até aqui? Para o Distrito Federal, segundo o Supremo, galera, ele tem poder constituinte. Já para o município, a doutrina, de forma majoritária, diz que o município não tem poder constituinte. Então, a lei orgânica... Vem para a tela, acho que é melhor. Vem cá. Então, olha só. A lei orgânica do Distrito Federal é um poder constituinte derivado. Já a lei orgânica do município, essa não é poder constituinte. O que isso quer dizer? Uma lei que contrarie a lei orgânica do Distrito Federal em matéria estadual da lei orgânica, essa lei ela vai ser considerada inconstitucional. Essa lei vai sofrer controle de constitucionalidade. Agora, presta atenção, agora, uma lei que contraria a lei orgânica do município, ela não é inconstitucional, porque para a lei orgânica do município vai ocorrer um controle de legalidade. Tá claro aqui? Uma lei distrital que contraria a lei orgânica do Distrito Federal em matéria estadual, essa lei orgânica, essa lei distrital, ela é inconstitucional, porque a lei orgânica do DF, segundo o Supremo, é poder constituinte. Perceberam? No município, contrário. No município, uma lei municipal que contraria a lei orgânica do município, ela não é inconstitucional, porque a lei orgânica do município não é poder constituinte. Então, essa lei municipal não sofre controle de constitucionalidade. Olha que legal. Pega na segunda fase, escreve isso aí, explica direitinho. O examinador quer ser teu amigo, ele te dá 10 e quer ser teu amigo. Lei orgânica do Distrito Federal é poder constituinte, então tem controle de constitucionalidade. Lei orgânica do município não é poder constituinte, não tem controle de constitucionalidade. Uma lei municipal que contraria a lei orgânica do município, essa lei é ilegal, não é inconstitucional, não. Risca isso, apaga, errorex, risca, rasga a folha. Lei municipal que contraria a lei orgânica municipal, essa lei é inconstitucional. Desculpa, ato falho. Lei municipal que contraria a lei orgânica do município, essa lei é ilegal. Show de bola? Para a tela. E aí a gente continua. Isso aqui está me derrubando hoje, né? Mas a gente continua. Vamos lá. Sem problema nenhum. Bora para cima da ordem. Então a gente já viu o poder constituinte derivado, a primeira espécie dele, que é o poder constituinte derivado decorrente, e agora a gente vai ver a segunda espécie do poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado reformador. E o que é esse poder constituinte derivado reformador? É o poder de reformar. Lembra que eu falei que o poder constituinte, ele é o poder de elaborar originário e reformar o derivado. Então, o poder constituinte derivado reformador, segundo a espécie, é o poder de reformar a Constituição já existente. Tá? E essa reforma, galera, essa reforma da Constituição pelo poder constituinte derivado reformador, ela é uma reforma formal. O que quer dizer isso? Altera o texto da Constituição. O texto escrito da Constituição, ele é alterado. Pode ser acrescentado, pode ser suprimido, pode ser alterado, não interessa. É uma reforma formal, é pelo poder constituinte derivado reformador. Reforma formal, ou seja, é o texto da Constituição. A gente vai ver já já. Na mutação, não. Na mutação existe uma reforma informal, porque não se altera o texto. Só se altera a interpretação. Daqui a pouco a gente vê isso. Vem cá para a tela.
Então, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa lembrar que o poder constituinte reformador, ele vai fazer para a gente uma alteração, uma reforma da Constituição. E essa reforma, ela é formal, porque ela vai alterar o próprio texto da Constituição, e não apenas a interpretação. E já se perguntaram por que tem que fazer reforma da Constituição, seja pela interpretação, mutação, seja pela alteração do texto, reforma formal, poder constituinte derivado reformador, porque a Constituição Federal, a brasileira, ela não é imutável, ela é rígida, ela tem um processo de alteração mais rigoroso comparado às leis, mas ela não é imutável. Em outras palavras, a sociedade vai progredindo e a Constituição precisa acompanhar esse progresso da sociedade. E isso se faz como? Por meio de reformas formais, alterando o texto, informais, alterando apenas a interpretação. Show de bola até aqui? Vamos lá. Então, o que mais? Coloquei aqui, né? Eu trouxe aqui, ó. A nossa Constituição, ela é rígida, tá? Ela tem um processo de alteração mais dificultoso, mas a nossa Constituição não é imutável. Ela não é imutável. Em outras palavras, ela pode sim ser alterada, tá? Só que como ela exige um procedimento mais rigoroso, prevalece na doutrina que ela é uma Constituição rígida. Vou tomar um pouquinho de água aqui, galera, só um minuto. Beleza? Então a gente avança. E agora a gente avança para as características do poder constituinte derivado. Quais são as características dele? Olha, diferentemente do originário, ele é secundário. Por que ele é secundário? Porque ele tem origem na própria Constituição. Tá? Então, como ele tem origem na própria Constituição, ele é um poder de direito. Ele já não é mais um poder de fato. O poder constituinte originário, ele é um poder de fato, porque ele não tem limites. É o que prevalece. Já o poder constituinte derivado, ele é um poder secundário, porque ele é um poder de direito. Ele é regulamentado pelo direito. Poder constituinte derivado não é poder de fato, não é poder político. Pelo contrário, ele é um poder de direito, porque o direito regulamenta, ele é limitado. A gente vai ver a próxima característica dele, se eu não estou enganado. É a terceira característica. Mas ele tem limites, ele é regulado pelo direito. Beleza? Então, vem cá. O que mais? Olha, o poder constituinte derivado, ele é também condicionado. A gente viu que o originário, ele é incondicionado. Já o derivado é condicionado. O que quer dizer isso? Ele possui formas, ele tem regulamento pelo direito. Exemplo, 2 turnos em cada casa, 3/5 do quórum. Então, a Constituição regulamenta como é que o poder constituinte derivado vai se manifestar. Então, ele é condicionado. Já o poder constituinte originário é incondicionado. E ele é também limitado. Por que ele é limitado? Porque ele tem limites na própria Constituição Federal. Anota aí, vamos lá, vem comigo aqui. Relaxa. O poder constituinte originário, ele é ilimitado, não tem limites, porque ele antecede. Já vimos isso, show de bola. O poder constituinte derivado não, ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele é regulado pelo direito, ele é um poder de direito, ele é um poder, na verdade, instituído, é um poder secundário, ele deriva do poder constituinte originário. Show de bola? Agora, vou trazer para a lousa que é melhor, vem cá. Quando a gente fala que ele é limitado, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, e vocês anotem também, né? Quando for o poder constituinte decorrente, os limites que ele tem são os princípios estabelecidos, os princípios sensíveis, estabelecidos, os princípios sensíveis, certo? Os extensíveis. O poder decorrente é limitado por esses princípios. E o poder constituinte derivado reformador, que vai alterar a Constituição Federal,
esse poder constituinte derivado reformador, o limite dele, um dos limites, é pela matéria, que são as cláusulas pétreas. Então, cláusulas pétreas são limites materiais ao poder constituinte derivado reformador. Beleza? Vamos avançar então. Há limitações do poder constituinte reformador. Há limitações do poder constituinte reformador. Reformador é aquele que vai alterar a nossa Constituição Federal vigente, a de 88. Então, ele tem limites materiais, nós já vimos, são as cláusulas pétreas, elas não podem ser suprimidas, então, são limites materiais. Ele tem também limites formais, ou limites procedimentais. Exemplo, exige a Constituição para que ele seja exercido 2 turnos em cada casa e o quórum de aprovação seja um quórum de 3/5 ou mais dos membros. Ele tem também limites circunstanciais, ou seja, situações em que, ocorrendo, a Constituição não pode ser alterada. Porque, lembrem, nós estamos falando do princípio do poder constituinte derivado reformador, que vai alterar a Constituição. Então, limites circunstanciais. Em estado de defesa, não pode alterar a Constituição Federal. Em estado de sítio também não pode. E intervenção federal também não pode. Tomar cuidado, que eu já vi prova perguntando, havendo intervenção municipal, poderá? Sim, porque, em regra, a intervenção municipal é a intervenção feita pelos estados em seus municípios. A União não pode fazer intervenção em município, salvo se ele for localizado no território federal. Então, a regra é que a União não pode fazer intervenção nos municípios. E a Constituição diz que não pode haver alteração do seu texto de maneira formal em estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Se vier intervenção municipal, a Constituição pode ser alterada. Beleza? Então vamos lá. O que mais que a gente precisa ver aqui, galera? Limites temporais. Será que a nossa Constituição ela tem limites temporais? Olha, prevalece que não há limite temporal na Constituição de 88. A Constituição que fez a previsão foi a Constituição de 1824, a do Império. Ela proibia a alteração pelo prazo de 4 anos. Então, lá existia, sim, limite temporal. Na nossa Constituição atual, prevalece que não, tá? Em que pese, ela só poderia haver a revisão depois de 5 anos da sua promulgação. Prevalece que isso é um limite formal, não é um limite temporal, beleza? Claro aí, anotou, rabiscou no caderno, show de bola. Então a gente avança. O que mais? Há limites implícitos. Aqui é uma discussão doutrinária, mas prevalece que sim, que há limites implícitos sim na Constituição. Por exemplo, as regras de modificação da própria Constituição, lá no artigo 60. Embora não haja nenhuma previsão expressa que o artigo 60 não pode ser alterado, mas há um limite implícito que o artigo 60 não pode ser alterado. Porque senão, pessoal, poderia ocorrer... cadê meu cursor? Poderia ocorrer a extinção da rigidez constitucional. Opa, então quer dizer que poderia alterar a rigidez da Constituição? Diz a doutrina de forma majoritária. Não, não pode, porque isso tem a ver até com a supremacia da Constituição Federal. Então, não há uma regra expressa na Constituição proibindo a alteração do artigo 60, mas há limite implícito para não afastar a própria rigidez da Constituição Federal. E com isso, pessoal, esse entendimento que prevalece, a teoria da dupla revisão prevalece que ela não pode ocorrer no Brasil. E o que é essa teoria da dupla revisão, galera? Quem defende fala o seguinte, fala, olha, poderia dessa forma. Uma primeira emenda
tiraria, afastaria essa proibição prevista na Constituição. Acabaria essa proibição. Uma segunda emenda poderia fazer essa modificação que não é mais proibida, perceberam? Só que prevalece o entendimento no sentido de que, poxa vida, se a Constituição já diz que não pode alterar a cláusula pétrea, fazer por meio da dupla revisão como é que eu vou dizer? É ilógico, porque a Constituição já disse que não pode. Então, você afastar primeiro a proibição e na segunda emenda constitucional mudar aquilo que era proibido antes, não tem lógica, porque senão a Constituição não precisaria dizer que não pode alterar. Perceberam? Para essa doutrina que defende a teoria da dupla revisão, eles falam o seguinte, que a cláusula pétrea não é que ela é imodificável, mas ela exige um procedimento de alteração mais rigoroso ainda, mas prevalece que não. E não pode haver a dupla revisão. Beleza? Até aqui, galera? Voltar lá para a tela. Então, veja bem. Agora a gente vem num tema que vem sendo mencionado em vários livros. Então, a FGV logo está perguntando, e o que é o poder constituinte difuso? Olha, o poder constituinte difuso, ele é nada mais, nada menos do que a própria mutação constitucional. E o que é a mutação constitucional, turma? É a alteração informal da Constituição. Você já viu comigo. A formal precisa alterar o texto. A informal não altera o texto. Rogério, o que ela altera então? Ela altera a interpretação. O Supremo dá uma interpretação diferente para a Constituição, mas o texto da Constituição permanece o mesmo. A doutrina fala que texto e norma seguem caminhos diversos. Quer ver um exemplo? A união homoafetiva. O Supremo disse que é entidade familiar e tem que ter proteção mesmo. Mas a Constituição não diz expressamente, pessoas do mesmo sexo. Ela menciona, o Código Civil menciona homem e mulher. O Supremo fez uma mutação constitucional, beleza? Ele deu uma interpretação diferente. A norma, que é o produto da interpretação, foi para um lado e o texto diz outra coisa. Isso é mutação constitucional. Quem pode alterar? É o poder de alterar, na verdade, né? Mutação constitucional, já falei para vocês, é a alteração da interpretação da Constituição sem alterar o seu texto. O professor José Afonso da Silva, ele fala que é a mudança não formal, porque a mudança formal é por meio de emenda constitucional. Beleza? Eu vou ver aqui se tem mais algum material. Tem sim. Vamos lá, vem para a tela. Epa, de novo. Então a gente vai aqui já chegando ao finalzinho da aula, mas eu não posso deixar de falar com vocês a quarta espécie de poder que pode vir na nossa prova, pedindo conceito, que é o poder constituinte supranacional ou transnacional. O que significa isso? É a elaboração de uma só Constituição para vários países. Então, olha só, vários países elegem os seus representantes, forma-se lá uma Assembleia Constituinte, e eles vão discutir uma Constituição. E essa Constituição ela vai ser aplicada para todos esses países que escolheram se submeter a ela. A doutrina dá um exemplo que a União Europeia teria esse poder constituinte transnacional, supranacional. Só que com a saída da Inglaterra, essa doutrina que defendia que lá existia esse poder constituinte supranacional teve que recuar. Falou, olha, existe um poder constituinte supranacional lá na União Europeia, mas ele ainda não está completo, ele está ainda em fase de conclusão. Teve que recuar, porque a Inglaterra saiu. Então, se era supranacional, se é transnacional, a Inglaterra deveria respeitar. Beleza? Porque é uma Constituição para todos os países. Beleza, então? E aqui eu trouxe para a gente, galera, um texto de impacto, só para a gente terminar a nossa aula e terminar aqui com uma frase legal que eu quero
dividir com vocês, que é o seguinte: a inspiração existe, porém temos que encontrá-la trabalhando. Então, sucesso, sucesso a todos nessa preparação. Conte aqui com o Faro. Estamos aqui juntos na preparação para colocar o seu nome na tão sonhada lista dos aprovados. Fiquem com Deus. Um abraço.